Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre disfunções miccionais e algumas características pertinentes ao homem e à mulher, né? Então, eu sou Johan Pérez, urologista, né? Trabalho um pouquinho mais com a parte minimamente invasiva e cirurgia robótica. Eu sou o Gustavo, boa noite pessoal, bem-vindos. Sou Gustavo Mota, sou urologista, trabalho principalmente nas disfunções miccionais e a nossa ilustre convidada de hoje e nossa querida sócia, doutora Letícia Leães, também trabalha bastante com disfunção miccional, além de também de trabalhar com cirurgia robótica. Então, para a gente começar, então, nossa pauta de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da disfunção na mulher. A gente vê, na verdade, uma coisa bastante comum, essa questão da incontinência na mulher depois de uma certa idade. E uma coisa que fica muito claro é que isso é realmente uma situação que atrapalha muito a qualidade de vida, né? Existe uma perda muito grande de qualidade de vida dessa mulher, insatisfação, enfim, de diversos aspectos. Então, Letícia, para a gente iniciar, a primeira pergunta para a nossa convidada. Na tua percepção, como que você enxerga, né, o perfil da mulher que vem com essa queixa? Como é que a característica, assim, como é que ela chega para a gente no consultório? Assim? Como é que se enxerga dessa forma? Boa noite, pessoal. Obrigado, meninos, aí pelo convite. Então, é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, que perder xixi não é normal. Porque com o passar da idade, às vezes as pacientes vão achando que é normal perder um pouquinho de xixi. Então, tô ficando velha, tá tudo certo, tô perdendo um pouquinho, molha a calcinha. São só umas gotinhas, não tem problema, né? São só umas gotinhas, não tem problema. Perdia. Minha mãe perdia, minha avó perdia. Né? É aquela coisa assim, todo mundo perdia, então vai se adaptando, né? Então é uma característica muito comum. Claro que a grande maioria vai ser uma paciente, uma mulher pós-menopausa, que vai ocasionando alterações anatômicas pela própria menopausa, e o envelhecimento que vai dando essas características, né? Lembrando que a incontinência urinária ela vai estar muito relacionada aí a gestações, obesidade, tabagismo. Então, às vezes, se a gente tem alguns fatores de risco, assim, a maneira de dizer, acontece um pouco mais jovem. Então, também vai ter no consultório aquela paciente com 30 anos, 40 anos, que acaba tendo essa queixa. E, óbvio, isso nós estamos considerando muito comum a perda do esforço, né? E aí, eu acho que só num esclarecimento, que eu sempre tento dizer para as pacientes, né? Existem tipos diferentes de perda. Uma perda é a perda do esforço, e aí vai ter essas características de gestação, vai ter característica de idade, um sobrepeso, tabagismo, e a perda da urgência, que é aquela questão que depois a gente vai investigando, mostrando para a paciente as diferenças, que daí vem os diferentes tratamentos. E essa outra questão da urgência, a gente pode ter, às vezes, até uma jovem, um jovem, uma criança com essa questão da perda do xixi também. E você acha que, de forma geral, você acha que as pacientes têm procurado mais com essa queixa? Porque talvez, pensar algum tempo atrás, considerando isso um quadro de normalidade, talvez isso não era uma coisa que a paciente procurava muito para assistência, para um tratamento. Você acha que é mais comum isso hoje em dia? As pacientes te procuram mais nesse sentido como queixa ou não? Uma mudança, assim, vamos dizer, de época, eu não percebo diferença. Hoje, claro, o acesso é maior, né? Mas elas vão protelando nesse intuito de achar normal. Só quando começa a atrapalhar a vida social num extremo, porque muitas vezes está sentindo o cheiro, está sentindo vergonha de sair, é que acabam procurando. Então, ainda se relaciona muito mais com isso. Eu não percebo uma mudança dos anos, assim, no sentido de dizer umas procuram mais ou menos. Ainda não. Ainda é algo velado. É feio dizer. Eu acho o que eu percebo, assim, que os pacientes, de forma geral, tanto homens quanto mulheres, mas nesse caso as mulheres, elas nos procuram mais agora com queixas relacionadas à qualidade de vida. Em menos enfoque, talvez, numa doença.
Então, talvez quando ela vai na casa de alguém e perde urina por dar uma risada, ou às vezes até numa relação com o marido, com o parceiro, perde um pouco de urina, talvez isso realmente incomoda mais e elas nos procuram nesse sentido, né? Eu penso que é papel ainda nosso, assim, se a gente não conseguiu mudar esse paradigma ainda, é importante a informação. A Letícia chamou atenção para a coisa mais importante que eu acho, é que entender que perder urina não é normal. Perder urina não é uma situação esperada, salvo uma exceção num pós-parto imediato, né? Mas perder urina não é normal. Então, esse conceito ele tem que ficar bem claro para todo mundo, porque a perda urinária, a paciente vira refém da própria doença, né? É uma paciente que evita sair de casa, evita ir num restaurante. Quando sai de casa, ela tem uma muda de roupa na bolsa. Já se prepara, né? Ela chega em algum lugar, já vigia onde é que é o banheiro e sempre com uma roupa escura para não marcar e tudo com medo. Então, não é uma patologia que vai levar a grande mortalidade, mas a altíssima morbidade, né? Uma queda importante de qualidade de vida. E agora, Gustavo, falando, eu lembrei de uma situação, assim, no sentido que grande parte elas vêm com a questão da infecção urinária, que como usam muito absorvente, acaba ficando... Região úmida, né? A região úmida. E aí a queixa inicial é infecção urinária. Eu tenho muita cistite, eu tenho muita infecção de repetição. E aí tu começa a conversar, às vezes nem é na primeira consulta que tu consegue extrair esse detalhe. Aí tu chega no aspecto do absorvente. Mas por que tu usa? Ah, mas é um protetorzinho diário. Tá, mas o que tu tá protegendo? Essa é sempre a pergunta, tá protegendo o quê? Né? A roupa íntima? Do quê? Aí, quando elas comentam, é que eu perco, às vezes, algumas gotinhas, então, se eu vou sair, eu uso, se eu vou ir ali, não sei aonde, eu uso. Então, a gente observa, às vezes, que nessa ideia de achar que é normal, nem é a queixa que trouxe ela no consultório, é a infecção urinária. E falando nessa parte, assim, da incontinência, Gustavo, assim, essa mulher com incontinência, como que tu aborda no tratamento? Todos os casos são cirúrgicos? Eu penso assim, que primeiramente há uma necessidade da gente... A paciente às vezes chega cansada de médico, né? Trata uma infecção, vai ter uma candidíase e tudo mais. Então, muitas dessas pacientes terão mais de uma queixa e tudo... É igual a paciente que tem, às vezes, uma dor pélvica associada. O que eu costumo falar é o seguinte, deixa a paciente, desabafar a queixa. Deixa a paciente discorrer sobre o tema, deixa ela falar, escuta bastante. E aí sim, eu acho que entra o nosso método em estratificar essa perda, né? E entender se essa perda é mais por esforço ou se essa perda tem uma característica por urgência. Por qual motivo? Porque o tratamento é completamente diferente. Então, quando muitas pacientes irão passar, às vezes, por um procedimento cirúrgico pelo esforço, isso é muito mais difícil na incontinência por urgência. Agora, a minha abordagem é sempre perguntar em relação a qual que é o grau de incômodo que essa paciente está tendo, né? Então, quanto que ela perde? Se perde muito, perde pouco? Avaliar a história clínica da paciente, uma paciente que é multípara, uma grande multípara, 6, 7 partos, todos por via vaginal. Paciente que é diabética, que tende mais a uma característica de urgência pela hiperatividade da trusora. Então, uma história clínica bem feita já te direciona muito para o diagnóstico final. Se essa paciente está perdendo por urgência, se ela está perdendo por esforço ou se tem uma incontinência urinária mista, né? E não, os casos não são todos cirúrgicos, né? Os casos de urgência, uma minoria vai ser cirúrgico. Os casos de esforços, grandes deles serão, grande maioria talvez seja, mas antes dessas terapêuticas cirúrgicas mais invasivas, eu costumo deixar claro para o paciente o seguinte, a sua primeira linha de tratamento é o treinamento do assoalho pélvico. É a fisioterapia pélvica bem feita, e eu chamo atenção para isso. Porque muitas vezes a fisioterapia pélvica, o paciente às vezes já até passou por uma fisioterapia pélvica, mas sem a qualidade técnica necessária para ter resultado. Então, a fisioterapia pélvica é uma coisa individualizada, né? A gente que trabalha muito com as fisioterapeutas e tudo, é uma coisa que, se bem feita, os resultados são bons. E muitas das pacientes não irão evoluir para o tratamento cirúrgico porque conseguem um bom resultado com a fisioterapia esse pélvica. Comentário interessante que eu acho que fica muito claro mesmo, às vezes fazendo uma boa cirurgia,
às vezes você não tem um resultado tão bom porque realmente existe uma fraqueza das fibras musculares do assoalho pélvico, né? Então, você tem um sucesso na cirurgia, mas às vezes não tem um sucesso no tratamento em si. Sim, então, o próprio... essa... E tem o próprio envelhecimento, com a mudança do colágeno, com a queda hormonal. Então, até né? mesmo o paciente que é cirúrgica, a fisioterapia o reforço é uma boa indicação. É bom. E às vezes necessário no pós-operatório também. Né? Após a recuperação inicial da cirurgia, às vezes essa paciente vai manter um cuidado também no pós-operatório. Tá. Eu costumo conversar com a paciente nesse sentido, assim, né? E, Letes, quais são as cirurgias disponíveis? Vamos supor que essa paciente, a paciente foi até o seu consultório, ela tinha uma incontinência urinária de esforço clássica, você conseguiu diagnosticar, então aquela incontinência que a paciente só a título de esclarecimento, né? Aquela paciente que se ela não fizer força, ela não perde. Então, a pergunta é assim, você perde durante o sono? A paciente não está fazendo força durante o sono, ela não perde durante o sono, e a queixa dela é, eu perco quando eu tusso, quando eu espirro, pego um peso. Então, está muito dirigido para essa queixa clássica de incontinência de esforço. Ela fez as sessões de fisioterapia de maneira correta, certinha, com uma melhora apenas parcial. Quais cirurgias que seriam assim, as de sua escolha? Né? A gente sabe que tem várias, mas na sua rotina, o que você mais indica para essa paciente? Sim, a gente começa geralmente com um sling transobturatório. O sling, para entendimento, é como se fosse a ideia de uma faixinha, uma tela em faixinha, que vai tentar segurar. E eu costumo usar uma analogia que as pacientes mais velhas sempre me entendem. Eu brinco com elas assim, ó, é o elástico vencido, é o músculo que está fraco e é aquele elástico que não fortaleceu o suficiente, que não consegue mais vencer, a gente auxilia nesse sentido, de tentar sustentar um pouquinho a uretra. Mas, claro, sempre com a avaliação, porque às vezes a gente vai ter um prolapso de órgão pélvico, né? O famoso, né? A famosa, bexiga caída, né? O prolapso de útero. Então, a gente vai ter que fazer toda essa avaliação, porque muitas vezes está associado. E aí, sim, nesse sentido, a gente tem o sling, né? Que vai ser a faixinha de tela, ou em alguns casos que a paciente já fez um procedimento, que já são aí as incontinências um pouco mais complexas, a gente lança a mão também do sling autólogo, que é uma faixa daí da aponeurose, é uma parte do próprio corpo, mas aí é uma cirurgia um pouco maior, tu tem agrega uma maior morbidade, né, para paciente. E isso, tem indicações mais específicas. Mais assim, específicas, Existem estudos agora mostrando uma superioridade do sling autólogo, né, nos resultados de longo prazo, não em relação a tratamento, mas em menor índice de complicações, né? Mas eu ainda acredito que é o seguinte, no tratamento, por isso que eu te perguntei na sua indicação pessoal e tudo, porque eu acho que é assim, o colega tem que indicar o tratamento que ele mais está familiarizado. Sim, claro. Né? Se a gente pega um sling retropúbico ou transobturatório, o retropúbico tem uma tendência à melhora quando você estica a estatística para 5, 10 anos, de um melhor resultado terapêutico e tudo, mas o colega tem que estar familiarizado com isso. Com a técnica, né? E na falha dos dois slings? Daí vamos para o autólogo, vamos para os agentes aí, algumas coisas de tentar auxiliar, né? Mas a gente tem a opção também, a gente até fez algumas até com sucesso terapêutico, que é fazer o Bush laparoscópico, né? Sim. Que é você entrar por via alta e tracionar a parede anterior da vagina de encontro à uretra e fixar no ligamento de Cooper, que também é uma opção. Então, a cirurgia laparoscópica ou robótica, ela pode auxiliar na falha dos slings também. Isso como opinião pessoal, né? Porque você tem também Kelly Candy, que a gente não faz mais, né? Que a colpoplastia falha muito, só um né? comentário, né? Acho que é muito comum nós atendermos aquela paciente que fez um sling há 10, 15 anos. O fato de ter feito um sling não contraindica a colocação de um novo sling, né? Não contraindica. Então, vamos supor, a paciente fez um sling transobturatório. A gente pode fazer um novo sling, né, 10 ou 15 anos depois, retropúbico, né? Então, isso é uma dúvida frequente do paciente, eu acho que é legal de... E, claro, no intuito, assim, a ideia, daí a preferência, particularmente, prefiro sempre, numa situação dessas, o autólogo, para não colocar dois corpos estranhos, dois, né? Isso, às vezes, daí tu aumenta
as complicações. Então, a gente acaba que, nesse sentido, coloca mais... Eu opto pelo autólogo. Tem uma coisa interessante também, que é bom a gente comentar, porque hoje nós estamos numa fase de grande informação, né? As pacientes têm muita informação, elas vão até o Google e tudo mais, e tem aquele negócio que a gente fala assim, é uma telinha, uma faixinha, o sling, a gente às vezes tem ele de amostra, e a paciente fala assim, doutor, mas eu li no Google e vi que as faixas não podem ser colocadas mais, né? E essa informação ela é parcialmente verdadeira, porque isso se trata das telas, né, das malhas, das grandes malhas para prolapsos vaginais, né, para tratar a via vaginal. Mas o sling, ele não se encaixa nesse alerta do FDA, né? Não se encaixa nisso, assim também como o tratamento com a tela, né, intraabdominal também não se encaixa, mas é frequente. Às vezes a paciente fala assim, doutor, mas isso aí não está proibido? Não, vale a pena a gente explicar que é só as telas para quando a gente faz reconstituição de prolapso. E né, hoje anterior. a própria tecnologia das telas também são mais seguras, né? São telas de baixo peso, com macroporosas, né? Então já são telas que têm menos rejeição, né? Como que você vê o resultado das cirurgias? Qual que é a sua experiência com o resultado? De forma geral, a satisfação das pacientes é bastante alta, assim, né? A literatura fala assim que um índice de 85% das pacientes vão sair satisfeitos da cirurgia. 85%. O que não é necessariamente 100% seca. Exatamente, né? Dessas 85 é curioso porque normalmente a literatura separa das curadas e das satisfeitas, né? As curadas realmente que elas ficam secas, que é 70-75%, então sai perfeito, sem sair uma gotinha de urina, né? 15% ficam satisfeitos porque perdiam em grande quantidade, né? De usar fralda, às vezes, de fraldão, e passa a usar um absorvente mais fininho, então elas ficam bastante satisfeitas, já permite uma vida normal, né? A continência social, né? E desses 15%, né, a literatura diz que 10% ficam mais ou menos igual, e esses outros 5% tem algum efeito colateral, que pode ser urgência, ou a sensação até de piora da incontinência. Então, isso fica em 4% a 5%. Mas, vamos dizer, de 85% a 90% dos pacientes ficam bem satisfeitos com o tratamento. Assim. E eu costumo dizer, assim, quando você faz alguma correção de prolapso junto, né, numa situação, o principal fator é a satisfação da paciente. Porque justamente tem momentos em que você diz assim, nossa, ficou perfeita a cirurgia, e a satisfação da paciente não confere com aquele... Isso é bem legal de ser falado, que a gente tem que entender que a colocação de sling é uma cirurgia funcional. Tá? Não é, por exemplo, uma retirada de um câncer de rim, um câncer de próstata, que você está tratando uma doença e está tirando aquilo ali. Então, por ser um tratamento mais funcional, você tem que alinhar muito bem a expectativa com a paciente. Perfeito. A percepção de valor do paciente é diferente da Aquela paciente ela tem que entender que, às vezes, ela vai continuar perdendo uma gotinha pequenininha. Né? Que realmente isso é um bom resultado. Então, certo? Então, alinhar essa expectativa, eu acho que é um passo fundamental para ter um bom resultado também. Né? A paciente entender o que vai ser, como que vai ser depois, o que vai ser depois do pós-operatório. E para essas pacientes, às vezes a gente pega pacientes que são mais gordinhas, né? Pacientes obesas, com diabetes, alguma comorbidade também do colágeno. A gente sabe que a gente está ancorando uma tela, né? E, na verdade, às vezes essa musculatura, o ligamento, né, o forame transobturatório, onde a gente fixa, às vezes a paciente tem uma pelve muito fraca. E se ela ganha peso no pós-operatório, é um fator de risco enorme para a falha, né, terapêutica. Ou faz o esforço demais, mantém um esforço que ela já fazia. Isso corrobora o que tu tinhas dito antes, de pós-cirurgia, a gente ainda assim indica fisioterapia, né, no sentido de fortalecimento. E a brincadeira a gente, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente continua envelhecendo e continua caindo. Então, é nesse sentido de perder colágeno, de perder força da musculatura do assoalho. Então, o fortalecimento ele é fundamental em todas as fases, né? E o que você acha das complicações, aproveitando? Quais são as complicações mais comuns, assim? As complicações, né? Eu acho que tem a rejeição ou a extrusão de tela, ou seja, né, você bota a telinha embaixo daquela mucosa vaginal e a telinha ou ela vai para a região
dentro da vagina ali ou para Faz uma bexiga. erosão para Né? a uretra. Então, né, talvez são complicações ruins porque normalmente a gente tem que tirar a tela e tudo, então acaba tendo, às vezes até piorando um pouco a incontinência do pré-operatório. Outra complicação é a gente transformar essa paciente de uma incontinência urinária de esforço, né, às vezes por uma apolaciúria, né, por um aumento de frequência, como se fosse uma bexiga hiperativa. Isso acontece em 5 a 10% dos casos, assim. Então, às vezes pode virar uma condição obstrutiva, isso, né? exatamente. Então, a gente pode colocar isso. E outra complicação é como a tela, como a Letícia falou, é um suporte, às vezes esse suporte fica um pouco demais. Né? E o canal tende a fechar e a paciente passa a ter um pouco de dificuldade, passa a ter um sintoma contrário, né? Em vez de estar um pouco mais solto, está um pouco mais apertado. Então ela tem dificuldade, tem que fazer força com a musculatura abdominal para conseguir fazer xixi. Então isso acaba sendo uma complicação, que são tratáveis, né? Via de regra, as complicações assim, do sling são todas tratáveis e são poucas. São poucas. É raro, né? É excepcional. E mesmo extrusão, mesmo o sling apertado, né? Existe tratamento e... Quando a gente fala de complicação, às vezes a gente assusta, né? Mas toda cirurgia é passível de complicação, né? E a discussão dessas complicações possíveis, ela é importante, né? Ela Sem dúvida. É saudável. O entendimento, né? Entendimento. Agora, realmente, a gente tem muito pouca, né? Muito pouca complicação de sling, né? Assim, o sling... Lembrando que o sling é uma técnica recente, né? De 98. O sling transobturatório, né? Depois do Dr. Ulmsten, Lancen lá. É uma técnica bem recente. E ela escalou muito rápido devido ao sucesso, né? E trouxe de arrasto, assim, os estudos, assim. Mas a complicação também, na nossa experiência lá, né? No que a gente opera, as complicações são bem poucas, assim, ainda bem, né? Bem poucas. Manejáveis, bem né? Manejáveis e quando tratáveis, vamos dizer são assim. manejáveis. E a orientação também, que é justamente que a gente faz avaliação urodinâmica, então já alinha a expectativa também com a paciente, né? A idade, a bexiga que já não tem tanta condição de contração, então a gente tenta melhorar para diminuir todos os riscos, né? Diminuir essas complicações. Então, até nesse sentido, né? De retenção urinária, alguma coisa assim, a gente acaba diminuindo isso. Isso aí. E a gente esqueceu de falar uma coisa que é importante a gente dar esse dado para quem está nos assistindo, né? Para quem quer saber mais sobre isso, é que assim, parece alarmante, né? Mas até 50% das pacientes acima de 50 anos de idade vai experimentar incontinência urinária. Então, nós estamos falando de um grande contingente de pacientes, né? De uma doença muito prevalente, uma doença muito comum, né? Que é a incontinência urinária de esforço no sexo feminino após os 50 anos, né? Acho que é isso aí. Gustavo, Letícia, para os dois, tem alguma coisa nova saindo, alguma coisa assim, uma novidade, algum tratamento mais inovador a respeito da incontinência, ou a gente vai continuar ainda por um tempo no sling, fisioterapia e mais o que a gente está fazendo nesse momento aí? A fisioterapia tem ganhado uma linha aliada, no sentido assim, existe uma coisa que as pacientes perguntam, que é a cadeira que faz fisioterapia por você. Elas perguntam mais ou menos assim, que até é uma marca, a cadeira Encela, que ela vai utilizar, mas isso é para incontinência leve associada a uma boa fisioterapia. Uma boa dedicação da uma paciente, boa dedicação né, a isso, assim. Porque eu sempre explico também que muitas vezes as causas de incontinência, elas vão sendo multifatoriais. Sim. Então, a gente tenta corrigir desde uma constipação intestinal, que é uma causa, verificar se não é uma infecção urinária, né? Alguma coisa que esteja exacerbando, para daí entrar com essas tecnologias, com essas coisas diferentes, né? Claro, ainda não temos um estudo robusto que indique que a gente tenha, assim, que mude o guideline, assim, né? O protocolo dessas cadeiras de eletromagnetismo, que é como eles conseguem fazer o estímulo da musculatura. Mas é uma novidade, assim, que a gente tem aí como segunda mão, no sentido para lançar ainda antes de cirurgia, né? E, não sei... Eu acho que fala-se bastante, os estudos ainda não são robustos também sobre o laser vaginal, né? Os poucos estudos que eu consegui fazer uma revisão da literatura, eu acho que isso é indicado
principalmente para hipotrofia vaginal, hipotrofia de mucosa, né? Infecção Isso urinária. ajuda, infecção urinária, acho que ajuda bastante. Menopausada, que Menopausada, realmente pós-menopausa. aquela vagina mais seca, Mais né? Mais seca. atrófica, né? E até aqui a gente vê resultados parciais na incontinência urinária leve. E parece que tem uma tendência a resultados que sejam temporários, né? Você vai ter um resultado temporário e, eventualmente, a paciente vai ter que se submeter novamente à técnica ou uma segunda técnica no futuro. Mas são estudos muito preliminares. A gente, como a Letícia disse, a gente não tem uma mudança no guideline, né? Não tem uma mudança no protocolo ainda, né? Ainda acho que a sequência é essa, é a fisioterapia pélvica e depois as outras abordagens, assim, Legal. né? Ótimo. Tem uma coisa importante também, e a Letícia falou muito bem isso, que eu acho que é o seguinte: a paciente tem que participar do processo, né? Então, o fato de controlar comorbidades, a perda de peso ou não o ganho ponderal, né? Hábitos saudáveis de vida vão contribuir para o sucesso a longo prazo desses tratamentos, né? E tem uma condição que eu sou muito fã, mas eu vou te perguntar sobre ela. E os casos que não são de incontinência de esforço? A hiperatividade detrusora, ou, melhor, bexiga hiperativa, diagnóstico clínico, né? Hiperatividade seria o diagnóstico urodinâmico, né? Qual que é a sua metodologia para bexiga hiperativa? Bom, primeiro só reforçar que a bexiga hiperativa é tanto para homem quanto para mulher, assim, né? Criança, então, mulher, criança, homem, então qualquer indivíduo, independente da idade, pode... Democrático. É democrático, exatamente. É claro que a gente tem uma população que mais direcionada, mas a gente realmente vê em ambos os sexos e em todas as idades, né? Qual que é a clínica principal? Acho que é importante, porque muita gente vai se identificar de repente. Eu acho que mulheres jovens vão se o que identificar tem que muito com entender é uma bexiga coisa que eu sempre tento hiperativa. explicar assim. A bexiga é um músculo que nós temos controle. É isso que a gente tem que entender. A gente vai no banheiro porque a gente quer. Você comanda. A gente está aqui sentado, nossa bexiga está relaxada, o músculo está relaxado. Quando vamos ao banheiro, a gente coordena essa contração da musculatura detrusora do músculo da bexiga e a gente faz, e a gente urina nessa ocasião. E o que acontece então na bexiga hiperativa? Esse músculo da bexiga, ele contrai na hora errada. O marca-passo está errado. A gente está no trânsito, a gente está sentado, a gente está no meio da consulta e a bexiga está lá contraindo. E isso gera a vontade de urinar. Então, qual é a percepção do paciente? Uma frequência aumentada. A cada meia hora, a cada 40 minutos, o paciente tem que ir no banheiro, né, fazer xixi. E sempre fala, não, eu vou a primeira vez, na segunda vez, minha bexiga está quase vazia. Às vezes né? Porque não dá tempo, né? Porque não dá tempo. O enchimento da bexiga, ele é feito em 2, 3, 4 horas. Né? Ele não vai ser, a menos que você beba de uma forma muito grande, assim, de água, mas ela não vai encher em 30 minutos, não vai encher em 1 hora. Então, aquele paciente que vai de hora em hora, é uma frequência, uma polaciúria. Outro sintoma é a urgência. Dá aquela vontade e não consegue segurar. Tem que ir mais rápido para o banheiro. Tem que ir mais rápido. E, eventualmente, essa urgência associado com um pouquinho de perda de urina. Então, a perde no caminho. Então, perde uma gotinha. Está dentro do elevador, sente aquela vontade, perde uma gotinha dentro do elevador, né, porque não consegue segurar ali por 1, 2 minutos. Às vezes levanta à noite para urinar, né? Exatamente. E acordar à noite, né? Então, acordar à noite. Então, nunca acorda 2, 3, 4 vezes à noite para ter que ir no banheiro urinar. Então, são sintomas de bexiga hiperativa, né? Dessas contrações fora da hora. E isso eu acho que é legal da gente abordar, porque entra tanto na questão como um possível diagnóstico diferencial da mulher com incontinência e também depois, né, no homem como sintoma de próstata, né? De próstata aumentada, de doença de próstata, que a gente vai conversar um pouquinho ainda, né? E a bexiga hiperativa, o nome dela já diz, né? Então, ela é fácil de entender, mas ela é muito confundida muitas vezes com infecção urinária de repetição. Muito comum. A velha cistite. E aí vem várias coisas. E eu sempre gosto de explicar bastante, porque é nessa ideia de hiperativa mesmo. Aí, como diz o paciente... Porque os sintomas se confundem, né? Eles se confundem. Se a gente pegar incontinência urinária, os sintomas de doença de próstata, infecção urinária e a bexiga hiperativa são 4 situações que os sintomas são muito semelhantes. E a própria infecção urinária, se ela ganha uma certa cronicidade, ela pode desenrolar um processo inflamatório que vai se traduzir em bexiga hiperativa, né? Numa síndrome clínica de bexiga hiperativa. E é isso que eu ia dizer assim. E existem algumas coisas que
estimulam a mucosa da bexiga, fazendo essa parte inflamatória e irritativa, que não necessariamente vai ser uma contração involuntária da musculatura, do detrusor da bexiga, mas essa irritação que vai da urgência, que vai da correria para o banheiro. E aí, muitas vezes uma urgência sensitiva, sensitiva, né? Ela é nesse sentido. E aí eu venho as orientações, que é no sentido assim, café pode causar isso. Tudo que for muito estimulante, eu costumo dar essa ideia do estimulante, não é só a bexiga que fica hiperativa. Produtos irritativos, né, de uma são forma irritativos, geral, né? álcool, O álcool, refrigerante, chocolate, café, chá. Chá do tipo assim, chá preto, chá mate, né? Tudo que for estimulante, assim. Então, e o frio, porque é uma das coisas que eu sempre falo, assim, a parte neurológica, a bexiga tem fibras lentas de condução, são fibras C, e elas são sensíveis ao frio. E aí vem a famosa frase, não coloca os pés no chão, Friagem, né? porque tu vai pegar Pisei cistite, na água né? molhada e tive A cistite. minha avó já me cistite. dizia, não pisa na Água molhada. bota uma meia. E aí vem toda essa questão que, como fica irritada, toda hora vai querer ir no banheiro. Sim. E é muito comum, nessa hora, a gente conseguir captar do paciente homem, que tem mais dificuldade de admitir esses sintomas, quando eles estão com problemas já com a questão da próstata lá, que vem incomodando a bexiga, e eles dizem assim, ó, no inverno piora. Aí tu olha e, opa, tem coisa aí da urgência que ele não está conseguindo me caracterizar direitinho. Então, eu sempre falo nesse sentido. Uma maior poliúria no inverno, né? De você suar menos e ter mais volume para urinar. O bexiga hiperativa é um assunto que eu particularmente gosto muito, assim. E o interessante da bexiga hiperativa é que a fisioterapia continua sendo uma primeira linha de tratamento, assim como na incontinência urinária de esforço, né? E que a gente pode fazer uma terapêutica de prova protocolar sem nenhum exame complementar, a não ser um exame de urina, que afaste uma infecção urinária. Um diagnóstico clínico. Não é protocolar a imagem em pacientes jovens, mas eu habitualmente peço uma imagem, porque às vezes a paciente tem uma litíase terminal ali um cálculozinho pequenininho de ureter distal, e ela começa com esse sintoma irritativo porque o cálculo tá distal ali, né? E no processo do envelhecimento, a mudança da anatomia, né? A ideia da bexiga caída, muitas vezes a paciente mais idosa, ela não vai ter a concepção que a bexiga está lá caída. Mas a propriocepção muda, mas essa mudança da anatomia dessa questão, isso causa também esse tipo de bexiga hiperativa. A constipação, mais uma vez, tem o seu papel nesse lado. Então, a gente tem que ter essa consciência que ela é multifatorial, muitas vezes, para a gente ir ajustando um pouquinho. E até que a gente chega na abordagem terapêutica. E eu acho importantíssimo isso que o Gustavo falou, porque às vezes temos pedidos de um exame que é invasivo, que é desconfortável, que é o estudo urodinâmico, sem nem sequer testar. A paciente nunca testou 30 dias de medicação, às vezes. Precisa ouvir um pouco mais o paciente, né? Eu acho que se o diagnóstico ele é bem importante, a gente, entre nós médicos, né? A gente fala bexiga hiperativa. Esse diagnóstico ele é clínico. Eu não dependi de exame nenhum, exceto um exame de urina que afaste uma infecção urinária. Esse diagnóstico é clínico. Então, esse diagnóstico clínico de uma síndrome clínica, ele é passível de um tratamento sem nenhum outro tipo de exame invasivo inicialmente. Na falha, eu até acho que aí você parte para o exame. Aí mas de cara não, né? E só antes da gente passar para frente, muito interessante, que você comentou 2 vezes, que é o tal da bexiga caída, né? Acho que vale a pena a gente esclarecer a bexiga caída, porque assim, as pacientes de uma forma geral, elas tratam a incontinência urinária como bexiga caída. Né? O que o senhor tem? É o popular, né? É o popular. Como que eu posso te ajudar? Estou com a bexiga caída. Sim. É verdade. Então, para nós, bexiga caída é uma distopia genital. É uma alteração da anatomia, né? A perda urinária é uma alteração funcional, né? Que pode estar associada e determinada por uma alteração anatômica, mas nem todo mundo que tem incontinência urinária tem bexiga caída. Tem distopia. E vice-versa. E vice-versa. Aquela paciente que tem um prolapso, né? Que realmente tem a bexiga caída, aquela sensação Aquele de bola, prolapso né? grande, ele acaba funcionando como válvula e a paciente só perde oculto, né? Incontinência oculta, né? Tá. E nos homens?
Muito bem, passamos Para para a ala masculina. Sessão masculina Sessão agora, masculina. sessão homem. Gustavo, primeira pergunta então. Ao contrário da mulher, assim, é diferente avaliar disfunção miccional no homem? Eu já emendo a pergunta assim, o que é o LUTS? Explica pra gente o que é a abreviatura, né? Um termo LUTS. Sim, boa pergunta. Isso aqui, esse Urologia Cash, ele é interessante que as perguntas não são feitas antes. Então, pergunta na hora de bate-pronto, né? Então, muito bom. Mas é boa pergunta, porque é o seguinte, é diferente. A anatomia masculina, a gente tem a próstata, então a gente tem uma tendência a ter menor incontinência urinária por esforço, porque nós temos duas válvulas. Nós temos o esfíncter externo e nós temos a válvula prostática, propriamente, né? Porém, a gente vai ter mais situação de bexiga, de obstrução infravesical, ou seja, da dificuldade miccional. Uhum. Então, a paciente mulher, a perda urinária dela é muito comum por esforço, mas no homem isso não é verdade. Quando o paciente masculino tem perda urinária, eu penso duas coisas. Ou esse paciente está obstruído e está perdendo por transbordamento, né? O paciente não consegue urinar, fica com um resíduo da bexiga muito grande, e aí quando esse volume vesical ultrapassa a pressão uretral, ele acaba perdendo um pouquinho. Mas a bexiga está sempre cheia. Eu falo brincando para o paciente que é a caixa de caixa água, a caixa d'água sem a boia, que a boia não funciona, então está transbordando, está vazando. Transbordou, é bem então isso. Ele não consegue esvaziar a caixa d'água e ela fica vazando, aquele pinga-pinga Ótima vazando. analogia. Ou então esse paciente tem uma hiperatividade detrusora, tem uma bexiga hiperativa. Aí que ele perde urina. Perde urina pela contração involuntária. Mas existe uma associação muito grande do paciente ter obstrução infravesical, por exemplo, por uma próstata aumentada ou por uma estenose de uretra, e o espessamento do músculo detrusor da bexiga, porque eu falo com o paciente é igual uma academia, né? Você vai lá, pega peso, aí o músculo cresce. Uhum. Tá. Na bexiga, você colocou uma válvula embaixo dela mais forte do que precisa, o músculo da bexiga começa a espessar. Porém, esse espessamento não traz força, ele traz disfunção. Perde função elástica o músculo, né? No começo, talvez por uma compensação, até ele ganha um pouquinho de força, né? A pressão aumenta, mas depois, no segundo tempo, ele perde função, né? Perde função. Então, com essa perda de função, com a substituição que há histológica mesmo dessa musculatura, a condução nervosa pode ficar alterada. E esse paciente pode ter hiperatividade por obstrução. Né? Contração involuntária, porque a bexiga não esvazia direito. Ele começa a ter hiperatividade junto com a obstrução. Uhum. Então, a avaliação ela é bem diferente mesmo, porque a gente caminha sempre no sentido de uma obstrução infravesical, né? Pensando se tem uma obstrução, o que está acontecendo. A não ser o paciente jovem, que a gente está pensando ou numa estenose de uretra, ou numa hiperatividade pura mesmo. Certo. Né? Pensar que os pacientes que perdem urina por hiperatividade detrusora, né, por bexiga hiperativa masculinos, se são os jovens, a gente tem que sempre lembrar de possíveis entidades neurológicas não diagnosticadas. Esse paciente pode começar com qualquer tipo de disfunção neurológica e o primeiro sintoma dele, às vezes, é bexiga hiperativa. Né? Sempre pensar nisso. E tu tinhas perguntado da sigla, né, da ideia, então, esclarecendo assim, é uma sigla em inglês que vai falar dos sintomas do trato urinário baixo, né? E aí, dentro disso que a gente está falando, que o Gustavo acabou de explicar, imaginando a bexiga, a próstata agarrada no canal do xixi. É assim que eu resumo. A próstata abraça o canal. Ela é agarrada. Daí eu digo assim, com o passar dos anos ela vai crescendo e trancando esse canal. Ou causando sintomas que a gente chama de obstrutivo, que é aquela coisa mais adaptativa que o homem não vai percebendo. O jato de urina vai diminuindo, muito crônico, né? É crônico, daí tu pergunta, o jato tá mais fraco? Não, mas daí tu já olha e diz assim, mas já põe a mão na parede para fazer o xixi, né? Tá demorado demais. Já tá mais demorado, daí eles começam a se dar conta dessa parte, então a gente chama de obstrutivo por causa disso, porque a próstata vai trancar, obstruir o canal. E de armazenamento, porque a bexiga, ela é com essa função de armazenar urina e esvaziar, armazenar e esvaziar. Então, ela começa, seja como o Gustavo falou, pelo aumento de pressão, remodelação, ela começa com dificuldade de armazenamento. E aí a gente começa a observar o paciente que levanta 2, 3, 4 vezes à noite.
que vai no banheiro daqui a meia hora, 1 hora de novo. E aí vem essas questões que tu falou, assim, da ideia da caixa d'água com a incontinência. E eu falo também em relação, assim, eu dou a análise do poço. Que é aquele poço que vai lá, ele esvaziou, mas sempre sobra uma água ali, um restinho do poço lá embaixo, assim. E aí também causando maior número de infecção. E de justamente sintoma irritativo porque... sobre a loja prostática, né? Cálculo, Sobre o cálculo colo de vesical, bexiga e cálculo de tudo mais, bexiga. né? E É importante que essa questão do sintoma, do LUTS, ela tem uma, que a gente fala, né, que é sintomas do trato urinário inferior, né? Essa é a tradução pra gente. É que o trato urinário, bexiga, próstata, uretra, eles funcionam meio como um sincício, com uma harmonia muito importante, né? No momento que a bexiga contrai, o esfíncter relaxa, então eles funcionam como tem uma coordenação, né? É uma unidade É funcional. super bem coordenado esse mecanismo. Se a gente tentar explicar cada coisa isoladamente, nós não vamos conseguir. Porque o trato urinário inferior ele funciona como uma unidade funcional, né? E nesse aspecto assim de unidade, que realmente às vezes é difícil da gente entender, né? Sim. O paciente que tem hiperplasia, o paciente que tem a próstata aumentada, ele sempre vai ter sintoma, ou o paciente, e a pergunta contrária também, o paciente que tem sintoma urinário, ele sempre tem uma hiperplasia de próstata, ele sempre tem uma próstata aumentada, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Como o Gustavo falou, desde uma bexiga hiperativa primária ali, genuína, vamos dizer assim, né? Uma próstata pequena. Né? E essa relação a gente não tem muitas vezes. Às vezes você tem, então, de entendimento, uma próstata normal, ela vai ter 20, 25 gramas. Isso no menino jovem, lá no adulto jovem. A partir do envelhecimento, ela vai crescendo. E eu costumo dizer, isso vai acontecer para todos os homens que envelhecerem. A velocidade do crescimento que muda e os sintomas. Por causa disso, porque uma próstata de 80 gramas, ou seja, ela aumentou Bem 4 maior. vezes praticamente o Sim, seu tamanho, muitas vezes ela não tranca tanto. É como, né? E então, uma próstata pequena, ela pode simplesmente apertar. Então, tem tensão da musculatura lisa prostática, às vezes, né? então, nesse sentido, não tem uma relação. E eu costumo bater nessa tecla, porque o paciente olha, porque vem no laudo do seu ultrassom ali a referência, e aí ele já comenta, olha só, minha próstata não está tão crescida, ela está boa. O que a gente consegue ver que tem eu acho que tem uma tendência. As coisas se acompanham um pouco, né? O paciente, uma tendência, ele vai tendo uma próstata aumentada, e talvez a tendência é que ele vai ter mais sintomas. Mas não é sempre, né? Não, realmente, a gente vê pacientes com próstata de 100 gramas urinando super bem, né? Pacientes com 50 gramas francamente obstruídos, né? Sim. Nesse contexto aí, a urodinâmica tem um papel fundamental, né? Para esclarecimento do sintoma. Porque às vezes o paciente tem uma próstata muito pequena e você tratou inicialmente e não funcionou, você fala, não é possível que esse paciente está obstruído, né? Acho a urodinâmica tem um papel fundamental. Tanto para o extremo de uma próstata muito grande, para você avaliar se a bexiga ainda está funcionando. Se ainda tem competência. Eu acho que é excelente. E no outro extremo, aquele paciente que tem uma bexiga, uma próstata de 30 gramas, você fala, uma próstata de 30 gramas, tanto sintoma assim. Será que realmente é uma obstrução? Será que essa próstata pequenininha está trancando? Acho que a urodinâmica é super interessante nesse sentido. Ou é a velha instabilidade detrusora, né, que a gente não fala mais, mas às vezes é isso mesmo. E assim, pensando nos tratamentos para essa questão da próstata, o que a gente tem de tratamento? O importante que eu vejo é o seguinte, às vezes o paciente, e acompanha muito esse raciocínio anterior, às vezes o paciente ele tem a próstata aumentada, e é bom ressaltar que a gente fala assim, próstata grande ou aumentada, toda vez que a gente fala assim, uma próstata grande ou uma próstata pequena, nós estamos tratando de um aumento pequeno ou de um aumento grande, né, do volume prostático, né? Não, o paciente não tem uma próstata tão grande, mas uma próstata aumentada, mas ele não tem sintoma. Se ele não tem sintoma e na sua avaliação, na sua análise, você não detectou um início de falha de músculo detrusor através, né, que geralmente são traduzidos com sintomas, e tudo esse paciente pode ser acompanhado. Ele não precisa de tratamento específico isso tem que ficar algum, bem claro, né? Que nem todos os casos de hiperplasia são tratados de cara. São tratados de cara ou são tratados com cirurgia, porque muitas vezes o paciente é isso que ele quer saber, se o caso dele é cirúrgico ou não. Não é a simples hiperplasia
não é indicação Não. de cirurgia. Não é. Lembrando que todo mundo acima de 35 vai ter todo homem acima de 35 vai ter começar a algum ter. grau de hiperplasia, né? Então, Algum esses grau. casos têm que ser bem casos individualizados. bem né? individualizados. Então, o paciente que tem sintomas mais expressivos, o paciente que começa a ter alguma complicação de a bexiga de esforço, a Começa bexiga ficar uma bexiga espessada, de esforço. uma infecção urinária de repetição, aquele resíduo que você comentou, Letícia, começa a ter um resíduo um pouco mais alto, opa, então esse paciente talvez merece uma atenção. Habitualmente, esses pacientes vão cursar de uma observação clínica, um acompanhamento, para um tratamento medicamentoso, para o tratamento cirúrgico na fase da medicação. É história clínica, né? Mas aí eu acho que tem um cuidado muito grande, que, assim, historicamente, quando esses medicamentos mais novos de próstata foram introduzidos, começou-se a operar menos, né? Sim. Porque o medicamento tirou o paciente da cirurgia. Sim. Mas o costume, e aí a Letícia falou um negócio interessante, que o homem, ele diminui os sintomas, né? Ele tem uma tendência a diminuir o sintoma. A mulher é mais franca com o médico, né? E aquela tendência, assim, o paciente chega no consultório, como é que você está? Eu estou bem. E o remédio? Não, tá bom. E a urologia foi deixando esse paciente com o remédio além do tempo. E o risco é você perder a capacidade do músculo da bexiga devido à extensão da medicação além do que é correto, né? Então, eu acho que nós somos os guardiões da bexiga. O guardião da bexiga. Você vai tratar, vai observar esse paciente, vai começar a medicação, se ele não tiver efeito colateral, ele vai se dar bem com a medicação, mas com aquele olhar o seguinte, que esse paciente pode, em algum momento, cursar para o procedimento cirúrgico para prevenir uma falha da musculatura da bexiga, né? Futura. Eu acho que, como regra geral, acho que é interessante a gente sempre traçar uma estratégia e degraus, né, de tratamento. Eu acho que o primeiro degrau é o tratamento com medicação. Sim. Eu acho que são situações muito específicas ou muito pontuais que você vai indicar já num primeiro momento uma cirurgia. Cirurgia é mais e a gente difícil, tem né? dentro das medicações, a gente tem medicações mais leves, por exemplo. Um alfa-bloqueador, um alfa-bloqueador, né? que é a medicação que vai dilatar Relaxar um pouquinho o canal, relaxar a musculatura da bexiga e da próstata, vai urinar um pouquinho melhor. E tem uma coisa muito legal que você comentou, é que a gente opera menos, talvez, do que há 15 ou 20 anos atrás, né? Sim. Por quê? Porque hoje existem medicações que mudam a doença. Mudam o prognóstico. Que não existiam antes. Isso. As mais conhecidas, o Dutão, o Combodart, são medicações que vão diminuir o volume da próstata em 20%, 25%. O PSA cai. Por quê? Porque o volume do adenoma, o volume da próstata diminuiu. Sim. E isso acarreta o quê? Se um paciente que faz um tratamento por alguns anos, ele tem uma chance menor de ter alguma complicação e tem uma chance menor de cirurgia, né? Isso é bem significativo. Às vezes chega em 25%, 30% a menos e às vezes de cirurgia. Então você muda o curso natural o curso da doença muda. E você vai operar um pouco menos, né? Os estudos mostraram isso, né? O próprio Combat mostrou. Agora, tem um negócio interessante que é o seguinte, a gente comentou que esse paciente ele pode ter um momento de virada para o tratamento cirúrgico. Sim. E aí, às vezes, quem está nos assistindo fala, mas no achismo? Não, né? A gente tem critérios bem estabelecidos. Isso que eu te perguntar. A gente tem critérios técnicos, né? Quais são esses critérios? Você tem o MTOPS, né? Você tem um paciente que está acompanhando contigo 2, 3, 4 anos, que está indo super bem. E ele começa realmente, às vezes, não ter uma resposta tão boa à medicação. Quando que você indica numa avaliação inicial, essa transição da medicação para a cirurgia? Sim. A falha dos sintomas é o mais clássico, né? O paciente fala que o bem, remédio né? não faz mais efeito. Ele estava indo bem e passou a não responder mais. A gente sabe que o alfa-bloqueador, ao final de 4 anos, ele vai perder um pouco de eficácia. A dutasterida e a finasterida, elas vão ter picos de ação em 18 meses, e depois disso a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar inibido, né? Inibindo ali a testosterona prostática ali, o do receptor, né, da testosterona na próstata. Mas excetuando-se a piora dos sintomas, eu acho que no início você já tem alguns critérios que vão te alertar para uma possível progressão para a abordagem cirúrgica, né? E aí a gente tem uma lista boa, mas eu gosto bem do MTOPS, que são valores de PSA, de resíduo, volume prostático, idade do paciente, né? E aí você, com isso, você já chama a sua atenção, fala, esse paciente em algum momento pode progredir para a indicação cirúrgica, né? O importante é não perder o timing, é operar a tempo. Porque se você opera ou desobstrui essa próstata, abre o canal,
com o músculo da protege. bexiga bom, esse paciente tem um resultado ótimo cirúrgico normalmente. Isso é uma coisa que eu sempre tento falar para o paciente. E O a paciente às gente- vezes é resistente ao tratamento cirurgia. cirúrgico e a gente fala, Opera amigo, enquanto seu músculo a é sua bom. bexiga já está espessada. A gente tem aqui no laudo bexiga de esforço. Não vamos esperar. Porque senão bexiga de depois você esforço, opera, e isso é uma coisa muito vai interessante. decair o sintoma. né? Você, mesmo com a cirurgia, mesmo com uma cirurgia que tenha sucesso, ou seja, que você desobstrui bem o canal, Às o vezes o paciente resultado vai não urinar fica mal. bom. Por quê? Porque ele tudo bem, ele não tem mais aquela obstrução, aquela rolha, Uhum. mas a bexiga, bexiga que é já aquela não tem bomba mais uma inicial, não saúde. funciona bem. É. Então, mesmo sem obstrução, mesmo sem o fator obstrutivo, não vai Sim. ter um bom resultado. Então, a gente não tem que esperar. Né? Você não Ele pode esperar Ele está o com um cair alto numa- resíduo, com grandes queixas, né? Complicações, Então né? opera Não dá, antes, já são né? complicações muito grandes. É. E eu É, brinco isso assim, ó, eu tô preocupada com o senhor, não é agora. É daqui 5, É daqui 5, 10, 15 anos. Uhum. Ah, mas... Exatamente, porque a gente não tem... Uma pergunta, às vezes, quando chega nesses casos já extremos, é que a gente tem uma bexiga disfuncional, que a gente vai ter Um resíduo elevado. um resíduo elevado. Um IPSS A importante, pergunta né? assim, né? Tá, não tem nada o que fazer com a bexiga? Não, eu Não sempre tem, digo não assim, ó, a tem, bexiga não não tem. tem Acabou. transplante, Não não tem. tem. Não volta, não. Então eu adorei a tua Bexiga, colocação de, igual- de guardiões da bexiga, porque Guardiões da bexiga, ela, nosso papel. ela vai de encontro ao que eu penso nesse sentido assim, porque a gente tem que cuidar disso. E nesse sentido, Letícia, pensando assim em tratamento para a gente preservar isso, a gente tem uns tratamentos já bem estabelecidos, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre, pelo menos, os principais tópicos, assim. Eu quero te pedir a primeira, que talvez seja um dos mais comuns que a gente mais faz, a ressecção, a RTU de próstata. Fala um pouquinho para a gente desse... A RTU, a ressecção é ainda o nosso padrão ouro, quando a gente fala guideline, para quem está nos ouvindo, nos vendo, Sim. é o que a gente segue, né? Todas as sociedades fazem essa, baseado em evidência, em estudos. Então, é a raspagem, como o paciente tem um maior conhecimento, maior entendimento. Por dentro, eu digo assim, acesso dentro do canal, bem lúdico mesmo a explicação, vai tentar Vai tirando raspar o casquinhas. miolinho, vai abrir o miolo da maçã, como você quiser chamar ali. Fala que tá desentupindo um cano. Imagina um cano cheio de lodo. Você vai Vai tirar o cada um vai lodo, usando vai o ficar casca. O seu método, É, né, assim, de paciente usar entender. para ele entender. Você utiliza a Então, imagem para mostrar para o paciente? Utilizo, eu faço desenho. Eu tenho geralmente 2, 3 imagens clássicas ali da RTU, né? Às vezes para mostrar para o paciente o que é feito, né? Porque esse entendimento é muito importante, né? E inclusive nos sintomas, né? No pós-operatório, de explicar, de poder dizer para o paciente Então, você assim... considera que apesar de ser um procedimento mais antigo, vamos dizer assim, o tradicional, ainda é um bom procedimento? É excelente, Tá. né? É um excelente Ótimo, procedimento e ainda ele tem muito lugar e vai ter por muito tempo, Acredito que sim. justamente pelo seu custo, Uhum. né? E o seu benefício, Uhum. porque ele vai ter um resultado excelente tanto quanto qualquer outra tecnologia que está surgindo, que surgiu mais recente. E o Green Light, Letícia, talvez seja uma técnica talvez um pouco semelhante no sentido de ir tirando ali o miolo, mas o Green Light é uma boa opção também. Ela é uma boa opção, mas eu vou entrar com as suas indicações precisas e também com a questão custo, né? Que hoje a gente tem algumas questões que, querendo ou não, a gente tem que pensar nisso. Sim. E todo sistema de saúde, ele vai pensar nessa parte. Mas tem bons resultados. Da mesma maneira que aí vocês também vão poder me dizer da questão do ROLEP. E o resumo? O resumo, eu acho que a grande vantagem do resumo é que ela é um procedimento ambulatorial, tá? Ou seja, a gente consegue fazer na clínica, ao contrário do ROLEP, da cirurgia robótica, né, da RTU. Então, você faz na clínica, isso é um grande diferencial. 2, é um procedimento que é muito pouco invasivo, que ele é realmente minimamente invasivo. Né? É minimamente invasivo. Você, ao injetar o resumo, ele consiste na injeção de vapor de água, né? E esse vapor de água vai matar a célula da próstata, vai desnaturar ali a célula da próstata, e com o tempo, né, existe uma descamação, e esse tecido do miolo da próstata, ele vai abrindo. Então, a próstata ganha calibre na uretra, né, pela essa descamação desse tecido do adenoma prostático. E principalmente assim, ele é um procedimento que tem muito pouco efeito colateral. Ou seja, a gente consegue preservar a anatomia da próstata, então você não tem nenhuma chance de lesão ou de alguma disfunção de ereção,
que é muito baixo nos outros procedimentos, mas existe, né? E preserva em mais de 90% a questão da ejaculação. Então, talvez transtorno sexual mínimo. Então, talvez para aquele paciente mais jovem, ou mesmo aquele paciente de meia idade que quer manter ali essa questão da ejaculação ou da disfunção mesmo, é um excelente método. E já que tu falou do rezo, assim, o que você orienta com relação ao tempo que você vai ter esse resultado? Essa descamação, porque eu acho que essa é a expectativa, né? Que a RTU o principal. O que a gente tem que entender, isso é excelente pergunta, porque todos os procedimentos, né? RTU, Greenlight, robótica, Rolep, são procedimentos instantâneos. Instantâneos no sentido do quê? Você tirou a sonda, o paciente está urinando super bem. É claro, um pouquinho de dor, um pouquinho de sangramento ali, né? Mas normalmente o jato está grosso. O canal está desobstruído. O resumo não. O resumo a gente não tira naquele momento. Você mata a célula e ela demora para sair. Então a melhora do sintoma vai ser inicialmente em 30 dias, chegando ao máximo ali em torno de 90 dias. Então, realmente, ele é diferente nesse sentido. Né? Então, tem que gerenciar essa expectativa também, que não é aquela coisa imediatista, né? Então, demora um pouquinho. Bem menos invasivo, mas com uma resposta mais lenta, mais lenta, né? E o Rolep, Gustavo, a gente tem falado muito do Rolep. Né? A gente teve aí alguns famosos aí fazendo ultimamente aí o Rolep aí. E o que você acha Qual é a diferença, assim? Qual seria o diferencial do Rolep, assim? Eu acho que a ressecção está bem difundida, né? A técnica está bem difundida. Eu acho que o Rolep também, nesse sentido, ele já ganhou essa musculatura, né? Nos guidelines atuais, de 22 para cá, o Rolep ele figura como padrão ouro junto com a ressecção endoscópica de próstata, né? Para volumes prostáticos variados. Essa que é a vantagem do Rolep. Você não tem uma limitação de volume prostático. Né? Você consegue fazer no Rolep uma mesma abordagem que se você estivesse fazendo uma cirurgia aberta. Né? Você consegue tirar volume prostático muito semelhante a uma cirurgia aberta. Né? A ideia era essa, né? Para próstatas maiores. Né? Junto ali a casquinha, a cápsula da próstata e destacar tirar, esse tecido obstrutivo. E eu acho que a grande vantagem do Rolep, a principal vantagem, é o resultado mais prolongado. Então, a recidiva do paciente da HPB em 10 anos é abaixo de 1% nas melhores séries. E ela vai se comparar, né, de maneiras explicando para o paciente, então, assim, o que é o Rolep. Com um laser, mais uma vez, as ideias, explicações lúdicas, imagine uma bergamota, em que a gente vai tentar tirar os gomos. Vulgo mexerica lá em Minas? Vulgo mexerica, tangerina, enfim. Que você vai tirar, você vai afastar os gomos da casca. Isso. E essa maneira que você vai fazer, a gente vai ter o laser, né? Que vai ter o Holmium para isso. Ou eu posso entrar na questão da cirurgia robótica, também como uma opção. Boa opção. Que também a gente vai abrir essa casca e vai tirar os gomos. O que eu sempre explico para o paciente, essas abordagens, elas acabam que, para o grande mito da cirurgia prostática, é porque se confunde muito com a ideia do câncer e a ideia da impotência. Certo. A impotência sexual, e muitas vezes o paciente foge de qualquer cirurgia de próstata. Com medo disso, achando que é. Então, um mito, né? É um mito. Cabe a nós também esclarecer o paciente. Isso. Né? Aí eu costumo colocar nessa sensação, nessa ideia, da fruta, com a ideia de dizer assim, ó, tudo que a gente for mexer para melhorar a parte dos gomos, é a parte de dentro, que é a parte que a gente vai melhorar o seu xixi, o senhor vai urinar com um jato melhor, mais facilidade, é benigno, difícil, óbvio que temos riscos, mas é difícil mexer nessa questão de potência. Certo. Agora, quando é o câncer, aí eu brinco, tem que tirar com casca e tudo. Isso. E aí é que vem o risco da encrenca. Maiores, então, eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes o medo de uma cirurgia de próstata é justamente por isso. Porque é o risco da impotência. Então, além de não se perceber, como o Gustavo disse, o homem não se queixa, ele não é tão honesto na hora de nos dizer, ele minimiza o seu sentir, o seu sintoma, né? Então, assim, ele acaba que tem essa diferença, assim, nesse sentido, e também
pelo medo, pelo desconhecido. Sim, sim. E aí o medo Sim. de uma impotência, que todo mundo diz, poxa, a próstata se associa ao quê? Cirurgia de próstata, impotência. Então, isso é, o que importante diferenciar. Os métodos cirúrgicos que a gente comentou agora são todos, vamos dizer, pouco invasivos, né? Todos Tem minimamente bons invasivos. resultados. Eu acho só um comentário da robótica, que eu acho que é uma excelente forma de tratamento. A gente não tem muito limite de tamanho, né? Não. Você pode tratar, claro, normalmente qualquer volume, a né? opção robótica a gente deixa reservado para próstatas acima de 80 gramas, né? Mas você pode operar uma próstata 150, 200, 250, 300 gramas, né? Porque realmente você imita muito a técnica aberta, né? Claro, de forma minimamente invasiva, mais delicada, né? Um movimento mais fino, mais né? delicado, mais né? delicado. E aí fica... E com pouco sangramento, né? E com Porque pouco sangramento, claro. a E aí, cirurgia Que eu acho também e a vem vantagem o do roller. é isso que eu ia sangra dizer. pouco, né? Acho que sem limitação, a meu né? ver, Sem assim, limitação de tamanho. a grande vantagem é que você usa um orifício natural. Eu também né? penso isso. Que você eu está acho num que canal que já existe. Você poder tirar uma Acho que próstata isso de é grande volume pelo canal, acho que é uma grande é muito vantagem. bom. É muito bom. E tem uma vantagem Concordo. do roller também, assim como o green light, que é para o paciente anticoagulado. Né? Sim. A cada vez mais, eu não sei, eu acho que a percepção é a percepção de todo mundo, cada vez mais temos pacientes anticoagulados. Usando AS, clopidogrel, né? Xarelto, tudo. Né? A doença Isso dificulta vascular, pra gente, o né? tratamento avançou muito, os pacientes vivem mais. Mas na intercorrência cirúrgica é um problema a ser enfrentado, né? Tá. A gente tem muitos pacientes ter dessa todo forma. um preparo, assim. toda uma adequação a isso, né? Exato. E aí essas novas tecnologias, elas vêm para têm isso. Porque... Você vai poder abordar um paciente anticoagulado com o reso, com o roller, né? Tranquilamente, né? Sem problema. E com green light também. Muito bem. Acho que é isso. Acho que conseguimos abordar aqui sessão homem e sessão mulher, né? É um assunto bem importante, eu acho que bem prevalente. Eu acho que isso fica tentar divulgar um pouco essa questão do conhecimento de disfunção. Eu acho que é super importante. Qual que seria a sua take-home message? Escolhe uma. Não espere, tenha sintomas, vá para a consulta. Não espere os sintomas piorarem. Tá? É isso aí, Lex. Perder xixi não é normal. Perder xixi não é normal também. Nem toda cirurgia de próstata causa impotência. Tá bom. Boa. Muito Acho que são 3 mensagens importantes. Importante, isso aí. Pessoal, Obrigada, como gente. Agradecer Obrigado por ter aí, ficado boa até noite. o final. Isso, acompanhado a gente. E até o próximo, né? Até Vamos logo, escolher próximo. um tema bem legal para a gente Isso mesmo. discutir no Tá próximo Urologia Cast. Tá bom. Então tá bom. Até mais. Até mais, boa noite.